Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, assim como os respectivos familiares de vocês. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de mobile, certo? Então, já vimos alguns conteúdos, né, bem interessantes que a gente vai utilizar futuramente, a parte visual da linguagem de programação Dart. E agora a gente vai entrar na questão da orientação ao objeto, né, que é uma coisa que às vezes tira muito o sono de alguns profissionais, de alguns estudantes. No entanto, se a gente for seguindo todo o passo a passo, né, a gente vai ver que não tem muito mistério, né? A questão é você ter prática e você prestar bastante atenção, ok? Então, ó, vamos lá, abrindo a nossa ferramenta web, né, dart.dev. Então, de acordo com o seu navegador de preferência, aí você abre no seu computador, né? E aí você vai vir aqui, ó, em Try Dart, né? Que é onde a gente vai visualizar a ferramenta, né, de forma online, né? Então hoje, como eu falei para vocês no início, a gente vai começar com a questão da orientação a objeto, né? Orientação a objetos, certo? E o que é a orientação a objeto? Vejam só, no mundo, né, a gente tem vários objetos. No mundo temos vários objetos. E o que são objetos, né? E o que, na verdade, aí dentro da orientação a objeto, a gente trabalha com a questão das classes, né? Classes, né? Então, as classes é um modelo para objeto. Ou melhor, uma classe ela é um projeto, né? Um molde, ok? Então, a gente vai... Veja que o método main eu estou colocando ele para baixo. A gente vai criar uma classe, certo? E vai começar a adicionar atributos e métodos para essa classe, ok? Só para organizar aqui. Eu vou criar uma classe chamada estudante. Ok? Estudante. E aí esse estudante ele vai ter atributos, vai ter características, né? Então esse estudante vai ter um nome, é isso? Um nome do tipo string. Esse estudante ele vai ter uma matrícula do tipo inteira, né? Vai ser um valor. Esse estudante vai ter uma idade, né? E a idade também eu vou definir do tipo inteiro. E eu também vou definir, só para a título da gente conhecer, o estudante ele vai ter um peso e esse peso vai ser do tipo double, né? Porque o peso pode ser um valor com 50.3, 60.2, 80.3, 83.5, né? Então, por isso que vai ser do tipo double, ou seja, valores decimais, né? Então, aqui vai ser o peso. Então, aqui estão, vou até comentar aqui, para que vocês não se percam. Aqui estão os atributos da classe, ou seja, da classe estudante. Ok? E agora a gente vai para as funções, ou métodos, como vocês queiram chamar, que são as coisas que a minha classe faz, né? Ou seja, a minha classe estudante. O que é que o estudante faz? Faz diversas coisas. Vamos citar algumas. O estudante ele dorme, o estudante ele estuda, o estudante ele faz aniversário, né? Só estou dando um exemplo aqui, né? Bem comum. Então, ó, eu vou utilizar o método void. Então, o estudante ele vai dormir. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Então, eu vou colocar aqui print. Lembra como eu chamar uma variável nome, né? Cifrão nome.
Aí o nome que eu for inserir, dormir. Certo? Então, esse é um método. Vou fechar aqui. Aí eu posso ter outro método, estudar. Estuda, né? Veja que vocês estão fazendo muito isso. Então, eu vou chamar aqui print nome. O nome que digitar, fulano está estudando. Fecha aqui as chaves. Esse estudante ele também faz aniversário, então eu vou criar aqui outro método chamado aniversário. Okay? E aí, ó, idade vai receber idade atual mais 1. Certo? Vou fechar mais um aqui. Então aqui eu fiz o que foi que a gente fez aqui? A gente criou uma classe chamada estudante. Essa classe tem alguns atributos. Professor, é só essas? Aí vai depender da sua classe. Você pode criar quantos atributos você precisar. Ok? Criei alguns métodos, que são algumas ações que o estudante faz, como dormir, estudar, fazer aniversário. Ok? E agora eu vou para o void main, né? Que é para o método principal. E na verdade ele já está aqui embaixo, né? Mas vamos só para a gente organizar aqui melhor. E aí aqui, ó, eu vou começar a criar, né? Colocar as informações sobre o meu estudante, né? Sobre a minha classe estudante. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou criar, né? Estudante 1. Na verdade, eu vou adicionar informações à minha classe estudante, né? Estudante foi o nome da classe que a gente criou. E aí, estudante 1 é o primeiro elemento que eu estou inserindo na minha classe. Então, estudante 1 vai receber, então, new estudante. Ok? E aí eu venho aqui, ó, estudante 1.nome, foi isso que a gente definiu lá como atributos, né? Atributos nome, matrícula, idade e peso. Então, o estudante 1.nome vai receber o valor Paulo. O estudante 1.matrícula vai receber, vou colocar a matrícula 1, 2, 3. Lembrando que a matrícula é um valor inteiro. Né? Estudante 1.idade vai receber valor inteiro, 34. Estudante 1.peso vai receber 86,6. Ok? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a printar. Vou imprimir. Então, print estudante 1.nome. Certo? Print estudante 1.matrícula. Print estudante 1.idade. Print estudante 1.aniversário. Ok? Então, esse aí foi os prints que eu pedi para que ele executasse, né? Na verdade aqui, peraí, só um momento. Esse estudante aqui, na verdade eu vou ter que fazer uma... Eu vou chamar aqui o estudante
estudante 1 ponto aniversário, ok? E aí eu vou pedir para ele imprimir, né? Print estudante 1, na verdade esse aqui que vem para cá, peraí. Estudante 1 ponto idade, certo? Aqui eu tenho o nome, a matrícula, né? Estudante 1 tem o nome, tem a matrícula. Aqui eu vou chamar, né? Estudante 1 ponto aniversário. Ele vai receber aqui estudante 1 ponto idade. E aí eu vou chamar os métodos aqui, os métodos dormir. Então, estudante 1 ponto dormir e estudante 1 ponto estudar. Ok? Vamos lá, tem algumas coisas erradas aqui. Vamos consertar aqui para poder fazer ele funcionar, né? Então, opa, o primeiro ponto aqui eu tenho que abrir a chave aqui. Pronto, acho que era isso que estava faltando. Vamos executar para a gente ver. Vamos ver se acontece algum erro. Pronto. Funcionou aqui, ó. Vejam só. Vamos lá. O que a gente fez aqui? Como eu falei, a gente está vendo a questão da orientação a objetos, né? Então, como eu falei, no mundo temos vários objetos. Um carro é um objeto, um computador é um objeto. Então, no caso, por exemplo, do computador, quais seriam os atributos do computador? A marca, o tipo de processador, o tipo de memória, o tipo de computador, né? Se era desktop, ou seria notebook, né? O valor do computador, só como exemplo. Mas aí a gente utilizou a classe, né? Então aí orientação a objeto, temos vários objetos, né? Como deu o exemplo do estudante, do computador, de um carro, deixa eu ver mais, de uma moto, né? De uma determinada profissão. Então eu posso utilizar várias classes. Então eu criei a classe estudante. A classe estudante eu coloquei os atributos nome, matrícula, idade e peso. Poderia ser outros? Poderia. Poderia só colocar nome e matrícula, professor? Poderia. Os atributos aí você é que vai determinar. Ok? E aí, eu criei os atributos dessa classe e aí eu vou criar os métodos. O que são os métodos? São o que essa classe faz. Quem é a classe? A classe estudante. Né? Aí, o que é que o estudante faz? Coloquei só alguns aqui, tá? Coloquei que o estudante dorme, que o estudante estuda e que o estudante faz aniversário. Né? Então, na questão do método dormir, ele vai imprimir o nome da pessoa, como está aqui, ó, Paulo, né, que foi o nome que eu defini lá embaixo, está dormindo. Então, essa é uma função que o estudante Paulo pode fazer. Ou então, Paulo está estudando. Então, essa é outra função que o estudante Paulo pode estar fazendo, né? É outro método que ele pode estar executando. Aí tem a questão da idade. No caso aqui, ele adicionou mais um, né? Que a idade inicial foi 34, né? E aí eu pedi, ó, cadê a questão do aniversário aqui? Na verdade ele já está aqui, pronto. Eu chamei aqui, né? Estudante ponto idade. Qual era a idade dele inicial? 34. O que foi que ele fez? Recebeu 34 e adicionou mais um, ok? Então criei os métodos que essa classe vai executar, vai fazer. E aqui no void main eu dei os valores, né? Então eu disse que o estudante 1, né? Então eu criei é como se eu tivesse, deixa eu fazer um exemplo. Eu tenho um banco de dados e aí eu vou colocando informações. Eu defino quais são as informações que eu quero armazenar nesse banco de dados. Nesse caso aqui foi nome, matrícula, idade e peso, a título de exemplo, né? Então eu tenho um banco de dados e eu quero armazenar informações nesse banco de dados. Então, estudante 1 é o meu primeiro valor que eu vou, o meu primeiro conjunto de dados que eu vou colocar no meu banco de dados. Né? Professor, eu posso colocar, por exemplo, estudante 2? Posso sim. Né? Então, faria esse mesmo processo aqui. Copiaria aqui, ó. Ctrl C.
Ctrl V, e aqui, vamos só comentar aqui, para não ficar perdido aqui. Primeiro estudante, e aqui embaixo eu vou colocar segundo estudante. Então aqui ao invés de ser estudante 1 vai ser estudante 2, aqui ó, 2, 2, 2, 2. E aqui eu vou mudar os valores. Por exemplo, Jeremias, matrícula 234, idade 28, peso 90,3. Aí aqui eu vou chamar estudante 2, estudante 2, estudante 2. Estudante 2 vai dormir, estudante 2 vai estudar. Ok? Vamos ver se eu não esqueci de nada, porque às vezes nesse Ctrl C, Ctrl V a gente costuma esquecer alguma coisa, né? Então vamos lá. Aí tá aqui, ó. Jeremias, o segundo estudante, né? Matrícula 234, idade 29, ele tinha 28, adicionou mais um. Jeremias está dormindo, Jeremias está estudando. Né? Então, esse é um exemplo bem clássico de classes, né, na questão da orientação ao objeto. Ok? Então, ó, tenho que dar os atributos da minha... Eu crio a minha classe. Lembrando, ó, deixa eu só colocar aqui para a gente fazer um teste aqui. Estudante, vou colocar com a letra minúscula, tá? Ele não pode... Uma classe é estilo Java, lembra de Java do segundo ano? Eu não posso iniciar a classe com a letra minúscula. Ok? Então, eu tenho que iniciar uma classe com a letra maiúscula. Então, eu criei os atributos da minha classe, defini quais eram as funções, os métodos, o que é que essa classe ia fazer. Se fosse o carro poderia... Ele anda para frente, anda para trás. Os atributos do carro, se é 4 portas, qual é o modelo do carro, se é esportivo, né? Então, você vai definindo, você definiria inicialmente os atributos do carro, depois o que é que o carro fazia, né? Depois você ia inserir os valores para poder fazer essa classe, digamos, ter uma vida, né? Ter um valor, na verdade não é nem vida, um conjunto de valores. Então, aqui foi o que a gente fez. Criou dois, né? Dois novos valores, dois novos membros para essa classe, foi estudante 1 e estudante 2, né? Determinei quais os valores, quais as informações desse estudante, né? Que aí eu crio, ó, new estudante, né? Mas aí aqui, ó, estudante 1. Então, na minha classe estudante vai ter um estudante 1. Quem é o estudante 1? Paulo. Na minha classe estudante eu vou ter o estudante 2. Quem é o estudante 2? Jeremias, que tem essas outras informações. Na minha classe estudante, que tem o estudante 1, que é Paulo, eu vou saber que Paulo vai dormir e que Paulo vai estudar e que Paulo vai fazer aniversário. Entenderam? Então, na minha classe estudante, eu vou ter o estudante 2, que é Jeremias, que tem a matrícula tal, a idade tal, e que ele dorme, que ele estuda, e que ele come, e que ele prepara a aula, né? N atividades ele pode fazer, ok? Então, eu preciso definir os atributos, ou seja, as características da minha classe, preciso definir quais são os métodos, ou seja, o que é que a minha classe faz, o que é que o meu objeto faz, ok? E aí eu vou colocar os valores e fazer esse objeto funcionar, ok? Então, vai ficar como tarefa para vocês, como uma atividade, exercício de fixação, tá? Esse exemplo aqui, ele tem dois novos, tem estudante 1 e estudante 2, né? Dois novos valores dentro da minha classe estudante. Então, vocês vão mexer, né? Então, vocês podem adicionar novos atributos, fiquem à vontade. Façam esse primeiro, né? Façam esse exemplo primeiro. E aí, funcionou de boa, massa. Caso contrário, se não funcionar, não conseguir,
posta nos comentários aqui a sua dúvida, a sua dificuldade, que aí eu vou tentar o mais rápido possível ajudar você. Conseguiu, funcionou de boa, então o que é que você vai fazer? Você vai adicionar novos atributos à sua classe. O senhor criou a classe estudante, eu posso criar a classe aluno? Pode, fica à vontade. Então você vai adicionar mais atributos, vai adicionar mais métodos à sua classe, ok? E vai executar. E aqui, nesse caso, eu utilizei estudante 1 e estudante 2, você pode adicionar estudante 3, estudante 4, estudante 5, fique à vontade, ok? Então, eu preciso que vocês pratiquem, preciso que vocês reportem as dificuldades de vocês, ok? Então, eu preciso que vocês utilizem os comentários do Classroom para reportar, né, as possíveis dificuldades de vocês, ok? Não esqueçam de comentar, de marcar a presença de vocês nos comentários da disciplina, certo? E estou à disposição para ajudar vocês no que for preciso, beleza? Então, bons estudos, se cuidem e até a próxima.